E aí, pessoal, tudo certo? Torcedor da Seleção Brasileira, mais uma vez, Brasileiragem no ar aqui, o canal de torcedor da Seleção Amarelinha, falando com outro torcedor, aquele cara que se importa com a Seleção Brasileira, ou então que vem aqui nos comentários para reclamar, falar que o jogador é tudo mascarado, enfim. O tema aqui são jogadores brasileiros, Seleção Brasileira, e o do primeiro vídeo do nosso canal, além da gente se apresentar, foi falar a respeito do Dorival, novo técnico da seleção, e por falar em Dorival, a gente decidiu trazer para vocês alguns nomes que devem ganhar espaço. Pelo menos a gente imagina que deve ganhar espaço com a chegada do novo treinador. Antes da gente começar o nosso vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para poder assistir toda a nossa cobertura rumo ao Hexa na Copa do Mundo de 2026 aqui no canal. E também deixa o like para fortalecer, para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Vamos colocar uma metinha aí para esse segundo vídeo. 10 likes, não custa nada. Só clicar no botão de joinha e tenho certeza que a gente vai conseguir bater a nossa meta. Estou aqui com meu amigo e parceiro de canal, Leandro, onde nós vamos começar falando a respeito de jogadores que vão, ou quem sabe, né, na nossa opinião, ganhar espaço com o Dorival, começando com jogadores que atuam no Brasil. A gente sabe que o Dorival Júnior treinou recentemente São Paulo, Flamengo, e provavelmente vão ser jogadores dali em que podem ser convocados e a galera vai falar, ah lá, a patota do Dorival chegando. E eu já vou levantar um nome aqui pra gente debater. Vamos começar falando de Flamengo. Na verdade, tem vários nomes. Quem sabe Gabigol, se começar uma boa temporada, um bom ano de 2024, não garante espaço na seleção. Pedro, esses são dois nomes que eu acho que podem ganhar espaço. Diz aí, o que você acha, Leandro? Esses dois jogadores têm espaço, ou quem sabe vão ganhar espaço agora que o Dorival é o técnico da seleção? Boa noite e manda bala. Fala, galera, boa noite a todos que estão acompanhando esse novo projeto. Léo, concordo com os dois nomes, acho que Gabigol e Pedro são bons nomes para o ataque da seleção brasileira, principalmente naquela função de 9, né? Onde algumas pessoas desconfiaram um pouco do Gabriel Jesus, criticaram o Gabriel Jesus nesse primeiro nome que eu cito, uma Copa passada. Poxa, mas a gente tem um nome que não faz gol, a gente tem um nome que parece um cone, só serve para dar passe. E sim, né, teve muitas críticas que eu achei realmente pertinente. Gabriel Jesus não rendeu o esperado. E Gabigol, sendo artilheiro da Libertadores, sendo um dos maiores jogadores da história do Flamengo, quiçá o ídolo recente da torcida, é sim um grande nome, né? A gente sabe, não tem dúvidas aí do quanto ele é artilheiro, do quanto ele tem faro de gol, né? E quando o Dorival trabalhou no Flamengo, a gente viu ali a formação Pedro e Gabigol no ataque, dois atacantes ali que assustaram defesas adversárias. Vimos também o rendimento crescer do time rubro-negro após ele implantar essa filosofia dos dois noves lá na frente. Os dois se conversavam muito bem, né? Pode ser que não tenha saído o volume de gols que a torcida do Flamengo esperava, mas que eles renderam boas chances de gol criadas ali, principalmente quando o Flamengo jogava com os meias criadores, né? Arrascaeta e o Everton Ribeiro abastecendo esses dois noves aí. São dois nomes de peso, Léo. Acho que o Dorival pode lembrar de um deles, ou quem sabe até dos dois, para essa convocação aí da seleção. Não essa próxima, mas quem sabe futuras, dependendo do início de temporada dos dois. E por falar em seleção brasileira, Dorival, Flamengo, a gente acaba dando uma puxadinha ali pro Tite, né, que chegou recentemente aí no Flamengo. Provavelmente o Flamengo vai ter muitas mudanças para a próxima temporada, e se muitas mudanças vão acontecer, é porque muitos dos jogadores que passaram ali com o Dorival em 2022 não renderam o suficiente até esse momento pra gente falar, pô, esse cara aqui pode ser que jogue, esse aqui, talvez. E um nome que eu lembro em relação a Flamengo, mas ao mesmo tempo futebol europeu, vamos tentar manter aqui um pouco o nosso assunto aqui no Brasil, mas a gente não pode deixar de lembrar, quem sabe, é o João Gomes. A gente tem ali diversos volantes, eu diria aqui, de um bom nível para a seleção brasileira, porém, a maioria deles são de um nível muito parecido, né? A gente tem ali, claro, você pode preferir o Douglas Luiz, o Bruno Guimarães, o Gerson, o próprio João Gomes, o Danilo, ex-Palmeiras que está no Nottingham Forest. São jogadores ali que eu considero muito bons. Se forem convocados, eu não vou ver nenhum problema, mas são jogadores ali de um nível parecido, e talvez o João Gomes seja um nome aí que seja um passinho à frente, pelo Dorival já conhecer. O que você acha a respeito desse jogador? E já fazendo um link aqui, né, conectando os jogadores que ele trabalhou aqui no Brasil, que hoje são jogadores ditos europeus, a gente tem também o Beraldo, né, jovem zagueiro do São Paulo. Não necessariamente, eu acredito que nesse momento ele tem um nível de seleção, mas a gente está falando de uma seleção brasileira em que nenhum dos nossos 4 zagueiros nesse momento são extremamente confiáveis. Então, o que você acha do Beraldo, do João Gomes e de mais um nome aqui
do futebol brasileiro que você acha que o Dorival, mesmo que não tenha treinado, pode puxar aí para essa nossa listinha? Eu acho que o João Gomes, iniciando o papo pelo João Gomes, Léo, eu acho que sim, ele pode entrar no radar, principalmente pelo fator confiança, né? Na época que o Dorival estava no Flamengo, a gente via aquele meio-campo trabalhar muito bem a bola, né? E eu acho que ele pode sim entrar no radar do Dorival. Confiança, sabe como o João Gomes joga. E outra, o menino chegou mostrando personalidade lá no Wolverhampton, né? Chegou mostrando que quer jogo, já pegou a titularidade, né? Chegaram cobrando ele de uma possível substituição ali a um dos principais nomes do Wolverhampton, o português Rubem Neves, né? Que acabou indo para a Arábia. Então o João Gomes chegou com uma responsabilidade para aquela cidadezinha ali da Inglaterra, onde a torcida queria jogo desse moleque. Ele veio já com vários destaques ali, com lances de destaque nas rodadas com o Wolverhampton. E a gente, né, para quem acompanha a Premier League, viu que o Wolverhampton subiu de produção, vem com ótimos resultados, e um dos nomes principais dessa arrancada, dessa mini arrancada aí dos Wolves é o João Gomes, né? Você comentou o Beraldo também. Para mim, um dos pilares do São Paulo na Copa do Brasil. Garoto muito inteligente, rápido, sabe trabalhar muito bem a bola, zagueiro canhoto, alguns técnicos têm preferência. Então, o Beraldo, ele pode sim estar ali no radar, como você falou, pode não ter ali já alguma uma encorpada melhor em questão de seleção, mas a gente não pode descartar, até porque foi vendido para o PSG. O PSG é um grande clube da Europa, onde ele pode se desenvolver ao lado do Marquinhos, né? Já vai criar ali um certo laço, uma certa afinidade ali com o brasileiro, entre os brasileiros, e eu acho que o Beraldo, sim, pode ser uma boa opção. Eu vou jogar um nome aqui também para a zaga, onde eu vou trabalhar a palavra consistência, Léo. Acho que você pode saber muito bem, acompanha o futebol brasileiro assim como eu. Acho que o zagueiro do Palmeiras, o Murilo, pode ser também uma boa, né? Consistência, faz uma dupla de zaga muito segura com o Gustavo Gomes ali no Palmeiras. A gente sabe o quanto foi difícil, por exemplo, segurar aquela zaga, aquele ataque lá do Flamengo na Supercopa, por exemplo, onde todo mundo já dava o Flamengo como o favorito ali, algumas passadas ali. E a gente viu a consistência desse zagueiro, não só na Supercopa, como na Libertadores, como na Copa do Brasil, até o Palmeiras ser eliminado. E o Brasileirão, né, autor de um dos gols mais importantes da arrancada alviverde até o título, aquele gol contra o Botafogo. Mas eu não digo por questão de artilharia, não. O zagueiro não é obrigado a fazer gol, mas tem um papel fundamental ali, né? Presença de área, e defensivamente sabe trabalhar muito bem a bola. A gente vê que a saída de bola do Palmeiras é uma das melhores do país, onde o Abel trabalha muito bem essa saída, né? E o Murilo é sim um dos nomes aí que o Dorival pode sim levar ao seu radar, né? Você tinha comentado a respeito do Beraldo, um possível entrosamento ali com o Marquinhos no PSG. A gente teve nos últimos anos, né, as nossas duplas de zaga, por mais que eles não jogaram durante todo o ciclo juntos, a gente teve Davi Luiz e Thiago Silva ali jogando no próprio PSG, Thiago Silva ali jogando com o Marquinhos também. Quem sabe, além dele ter trabalhado com o Dorival e ter uma boa saída de bola, isso não possa ser um ponto positivo para que ele ganhe mais espaço. Agora eu vou citar alguns nomes aqui para você do futebol brasileiro, e aí você me diz se você gosta, se você não gosta, se você acha que vai ganhar espaço ou não, uma espécie de bate-bola. Paulinho, do Atlético Mineiro, um nome muito falado, foi convocado aí recentemente, trabalha muito bem com as duas pernas, joga num setor ali onde a gente tem um excesso de talento, então a gente sabe como é complicado, mas o que você acha do Paulinho? Paulinho, eu gosto bastante, acredito que ele precise sim ter chances na seleção brasileira, mais minutagem, e acho que com o Dorival ele vai ter essa oportunidade. Só complementando o que você falou, um cara ambidestro, joga dos dois lados, difícil, né? Difícil ter um cara assim, tirando os astros do futebol, né? Mas tenho certeza que o Paulinho vestindo a amarelinha pode sim render, e muito, na mão do Dorival. Hulk, você acha que tem espaço com ele ou já deu por conta da idade? Eu tenho a filosofia, ou então a ideia de que o Dorival vai chegar para ganhar jogos. Depois desses amistosos aí de alto nível contra Inglaterra e Espanha, depois da Copa América, eu acredito que ele vai dar mais chances para os jovens. Você acha que o Hulk pode ser um nome que aparece aí na lista próxima, pelo menos para esse momento em que a gente precisa do resultado para voltar com aquela estima que se perdeu com os resultados negativos durante a era de Nice? O Hulk tem um dos pontos positivos, que é o fator decisivo, né? O Hulk ele não foge de jogo grande. A torcida do Galo sabe muito bem. Alguns torcedores podem, né, lembrar alguns lances ali, como, por exemplo, aquele pênalti perdido contra o Palmeiras dentro do Allianz pela Libertadores, que fez muita falta. Mas pênalti não vai bater na seleção.
Mas eu acho que o Hulk, ele tem esse fator decisivo presente ali, né, durante toda a sua carreira. Muito bom jogador, inteligente, joga nas 3 posições ali do ataque, se você imaginar um 4-3-3. Então eu acho que sim, pode ser o nome que o Dorival considere, até pela experiência, né? Conforme você falou, o Dorival vai tentar chegar para ganhar. E agora eu vou citar aqui mais 3 nomes para você me responde rapidinho o que você acha a respeito desses nomes e se tem ou não espaço na seleção com o Dorival. Não necessariamente espaço, mas se você acredita que ele vai convocar, independente daquilo que você entende como merecido ou não. E são Alan Patrick, você acha que ele vai ser chamado? Há uma certa possibilidade de ser chamado, sim, pela grande temporada que ele fez no Inter e por ser o nome principal aí de assistências do Campeonato Brasileiro. Outro nome que eu vou trazer aqui para você, é o nome do Rony. Por que eu tô falando a respeito do Rony? Você deve estar com vontade de dar risada. É porque ele teve espaço recentemente, né? E assim, querendo ou não, ele é um jogador que, como você falou, fator decisivo, nos últimos anos ele teve uma queda, eu acredito que ele vai perder espaço, a gente vai falar a respeito disso em um outro vídeo, mas é um jogador que você acha que ainda continua sendo um selecionável? Para a posição em que ele está jogando atualmente, o Rony pode sim ser selecionável. Obviamente, dadas as devidas proporções, tem jogadores que estão um pouco à frente, como nós mesmos citamos aqui, o Gabigol e o Pedro, para mim, estão um passinho à frente pelo fator confiança com o Dorival, mas não é descartável, né? O Rony é sim um jogador que sabe jogar naquela posição de falso 9, digamos assim, onde ele vem jogando com o Abel Ferreira já tem quase 3 anos, né? Onde tem 2 Libertadores no bolso, jogos importantes, gols importantes. Acho que o Rony sim pode ter uma leve ali na tangente, né, correndo por fora para cavar uma vaguinha. O Leandro, seleção brasileira tem que ter bom pra mim. Acho que o Rony dançou nessa daí. Agora, para finalizar, fazendo essa transição do futebol brasileiro pro futebol europeu, vamos citar, na verdade, 2 nomes, tá? Eu disse para vocês que eu ia citar um, mas eu acho que 2 nomes ali mais ou menos se conectam pelo campeonato em que eles jogam, pelo contexto no qual eles não foram convocados recentemente, e apesar da gente ter esses 2 jogadores em níveis, em momentos diferentes, a gente precisa destacar eles de forma conjunta. Paquetá e Antony. O que você acha desses jogadores? Eles vão voltar a ter espaço com o Dorival? A gente sabe que as questões deles não foram técnicas, nesse momento talvez o Antony seja, né? Mas a gente sabe que eles acabaram perdendo um pouco ali da posição, do direito de ser convocado, porque o Diniz entendia que não era necessário trazer essa bucha ali para a seleção, né? Tornar isso um assunto nas coletivas de imprensa e coisa do tipo, mas a gente também precisa lembrar que o Diniz, ele teve ali um momento em que ele chegou a treinar o Antony, se eu não me engano, na época do São Paulo. Então, eu acredito que o Antony perca um pouquinho de espaço, não só por conta do momento ruim, mas também porque ele não tem esse apelo, né, de ter passado ali nas mãos do atual treinador. O que você acha desses 2 jogadores? Você acha que é hora deles voltarem? Eu acho, primeiramente, questão do Paquetá, um exímio jogador de meio campo. Acho que ele merece uma chance, dadas as proporções de que o Paquetá ele vinha bem na seleção, teve um episódio extracampo, acabou tirando ele da seleção, perde um pouco essa credibilidade, troca de técnico no meio, mas depois ele volta com alto nível no West Ham e numa principal liga europeia. Então acho que sim, o Paquetá pode ser lembrado pelo Dorival nas primeiras possíveis convocações aí. E referente ao Antony, como a gente citou um pouco atrás, se o Dorival precisa chegar para ganhar, acho que o Antony nesse momento é descartável, pelo fato de terem jogadores muito bons na posição em que ele joga, em onde ele também pode improvisar alguém ali, e esse alguém pode render, como pode ser o Rodrigo, como pode ser o próprio Paulinho, se for a ser convocado, mas nesse momento, tecnicamente falando, eu acho que o Antony não está rendendo o que ele poderia render, mas se o Antony voltar a jogar bola, se o Manchester United conseguir encaixar o Antony num jogo e ele conseguir render, pode ser lembrado novamente. Então, infelizmente, você acabou falando muitos sis dentro, né, dessa possível volta do Antony. A gente tem aí possíveis novas contratações, a janela europeia está aberta, a gente tem aí bons momentos vividos por outros jogadores, aí quem sabe o United não pode ficar de olho, sabendo que pode e precisa se reforçar. Vai ser complicado, mas a gente já citou tantos nomes aqui que não estão no radar da seleção brasileira e podem voltar a estar, mesmo em um contexto em que as pessoas falam que a gente não tem muito talento. Mas sim, quando a gente fala de Brasil, os talentos vão surgindo, talvez a gente não tenha extra classes como o Ronaldinho, o Ronaldo, o Rivaldo, dentro de uma mesma época, mas 2 jogadores que eu preciso trazer o assunto aqui para vocês, que talvez sejam extra classes ou podem vir a ser. Você acha que o Antony ele vai ganhar ainda mais espaço agora com a chegada do Dorival? E o Neymar, a gente sabe que ele tá por fora por conta de lesão. Você acha que o Dorival vai ter o mesmo discurso
do Diniz, quando chegou na seleção brasileira, de que contar com o Neymar é essencial porque se trata de um jogador fora da curva? Eu acho que sim, eu acho que o Dorival ele pode contar sim com o Neymar enquanto o Neymar estiver 100%, mas talvez se o Dorival, se ele quis, eu acho que ele precisa ter um pensamento da gente tirar um pouco do torcedor brasileiro aquele pensamento de Neymar dependência, porque a gente tem grandes talentos, né? E o Dorival conseguindo implementar isso no torcedor brasileiro, conseguindo fazer com que nós deixamos de pensar isso do Neymar dependência, de o jogo tá difícil, joga no Neymar que a gente resolve. Se ele conseguir tirar isso um pouco da nossa cabeça, a gente consegue contar com o Neymar aí, não como um papel de protagonista, mas aquele coadjuvante premium, sabe? Aquele cara que a gente consegue contar a qualquer hora, mas tem outro cara na ponta esquerda que a gente conta, tem um centroavante que sabe fazer gol, tem um volante que às vezes chega no momento que a gente menos espera e faz um gol. Então, é um nome que a gente 100% Dorival pode considerar. Eu acho que você está maluco. Eu acho que ainda não dá para abrir mão do Neymar como o principal jogador. Não tem jeito, todas as seleções jogam, ou pelo menos a grande maioria delas, para sua grande estrela. E eu ainda acho, infelizmente, porque eu gostaria de ter 2 extraclasses, que o Vinícius Júnior ainda não está nesse nível. Mas para finalizar, falta você comentar a respeito do Endrick, possível extraclasse nos próximos anos. Pode ser que ele chegue no Real Madrid aí com pouquíssimo espaço, porque quem sabe o Mbappé não vai para lá, então as coisas podem complicar a vida do menino Endrick. Mas e aí, você acha que ele vai continuar sendo chamado? Ou você acha que ainda aquela ideia de que o Dorival precisa convocar para ganhar, para pensar no agora, e não num jovem de 16, 17 anos? Eu acho que o Endrick ele pode ser convocado nas primeiras convocações ali do Dorival, mas não como principal nome titular. Dorival pode jogar ali o Gabriel Jesus como 9, como ele vem rendendo bastante no Arsenal. Ele pode ver a questão do Pedro e do Gabigol também, mas pode ser que ele dê uma oportunidade para o Endrick para trabalhar ele ali no treino, ver como ele se sai contra esses jogos, ver, dependendo ali da situação do jogo, numa situação utópica, jogar ele ali contra uma Inglaterra para pegar uma zaga mais dura, uma zaga mais séria, contra a Espanha, uma zaga mais técnica, né? Então, talvez o Endrick seja assim o nome a ser chamado nas primeiras convocações, mas não conto que ele vai ser um jogador fixo nas convocações. Outra coisa que pode acontecer agora, né, por conta da janela aberta aqui no futebol brasileiro, início de temporada, são muitos jogadores que estão no velho continente, às vezes escondidos, vindo aqui para o Brasil, jogando em times de massa como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, etc., podem ficar no radar da seleção, podem ser chamados. A gente sabe que qualquer boa atuação ali, né, sequência de atuações nesses grandes clubes, acabam chamando a atenção não só da imprensa, mas do técnico da seleção brasileira, como do grande público, né, que levanta o nome desses jogadores lá em cima. Então, vamos ficar de olho no que vai acontecer aí nas próximas semanas, nos próximos meses. O futebol brasileiro está só dando seu pontapé inicial nesse ano de 2024, tanto quando a gente fala de seleção, né, quanto quando a gente fala a respeito de clubes, e muita coisa pode acontecer. Essas chegadas vão movimentar também a seleção brasileira e a gente vai falar a respeito disso aqui no nosso canal também. No próximo vídeo, nós vamos falar dos jogadores que são convocados frequentemente, que a gente acredita que vão perder espaço agora com a chegada do Dorival, mais especificamente, acima de tudo, né, consequentemente, com a saída do Diniz. Quero agradecer a audiência de todos nesse vídeo de hoje. Não se esqueçam de colocar aqui embaixo, ficou faltando algum jogador que vocês acreditam que o Dorival goste, que vai ganhar espaço na seleção brasileira a partir de agora? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece também de falar pra gente quem você acha que vai perder espaço, pra gente tentar debater no nosso próximo vídeo. Peço para vocês mais uma vez deixarem um like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, se inscrever no canal, e lembrando que aqui no canal Brasileiragem a gente vai cobrir tudo a respeito da seleção e futebol brasileiro a partir de agora. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!